This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar fechando a nossa série de Early Rankings, Early Top 30, como você preferir, com a posição de tight end. Já falamos de quarterbacks, já falamos de running backs, já falamos de wide receivers. Para fechar agora falta só os tight ends, que é a posição menos interessante, né, de todos esses jogadores, mas que a gente tem bastante coisa para falar, principalmente quando a gente entrar no top 10 da posição. Antes de mais nada, pedir para vocês assinarem este canal, este canal não, a gente não tá no YouTube, não estamos ao vivo no YouTube. Inclusive tem uma novidade aí, por isso que eu tô com isso na cabeça aqui. Mas assine este podcast, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. E nos siga-nos é feio, né? Nos siga nas redes sociais, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. E também assine o nosso canal e se inscreva no nosso canal no YouTube. Procura lá por Fantasy Futebolista, já tem bastante vídeo. Tem vídeo sobre aprendendo a jogar Fantasy Football. Então se tem aquele teu amigo que está com preguiça, lá tem uma forma simples, prática, rápida, fácil de aprender a jogar Fantasy Football sem fazer muito, sem mistério. Bem tranquilo, bem direto e reto para facilitar bem essa situação. E vai ter mais vídeos agora nessa off-season. E a novidade que eu ia comentar com vocês é que eu pretendo, né? Eu já tinha até comentado alguma coisa, fazer durante a temporada lives em formato de podcast, no caso, né? Falando sobre os reviews da rodada, sleepers, preview da rodada, os jogadores a se trocar, enfim, toda aquela nossa programação básica de temporada. A minha ideia é trazer em lives no YouTube e também em podcasts. Por que da live? Porque aí a gente consegue também interagir durante o episódio com todo mundo, né? A gente consegue, se tu tem dúvidas sobre a rodada, se tu tem alguma dúvida sobre sleepers, enfim, o que quiser tu pode acompanhar na hora, no momento, vai ficar gravado para quem quer ver em vídeo e para quem quer ouvir em áudio vai ter a mesma qualidade de um podcast. Então vai ser o nosso livecast, vamos dizer assim, na temporada. E a novidade é que na semana que vem eu vou fazer um evento teste, essa é a grande novidade, eu vou fazer um evento teste de como funcionaria, eu vou fazer uma live aqui no YouTube com a nossa temática da Super League. Vai ser um mock draft em preparação à Super League, onde eu vou trazer os campeões de 2021. Então já estão todos convidados, os campeões dessa última temporada, de todas as divisões, e mais outros jogadores aí para fechar os 16 que estão melhor ranqueados no nosso ranking geral, do histórico geral que tem lá no nosso site. Então, se você está já pensando na Super League, já está aí com aquela ansiedade boa, saiba que vai ter um pouquinho mais uma pitadinha na semana que vem com esse mock live draft aí ao vivo no YouTube, e que também vai ser o podcast, vai ser o assunto da semana que vem. Vão ser escolhas de 30 segundos, então vai ser correria, não vai ser como na Super League, mas são 16 times, então como vai ficar algo longo provavelmente, melhor é 30 segundos para a gente conseguir garantir todas as 15 rodadas. Eu quero ver como é que a galera vai se sair, como eu também vou sair, porque eu vou participar ao vivo desse podcast, então, desse podcast, desse livecasting, desse mock draft, vai ser bacana, bem legal. Se você quer se inscrever na Super League, é muito fácil, só entrar no nosso site, procurar a aba Super League, tem um botãozinho inscreva-se, seguir o passo a passo, que é bem tranquilo, é bem fácil, você já provavelmente vai jogar, porque a gente ainda tem aí vagas, as vagas são limitadas, mas ainda estamos preenchendo a League 5E no momento, fechou a League 5F, desculpa, aí fechou agora esse final de semana, então a gente começou a preencher a League 5F, já mandei inclusive os e-mails pra galera, então se você não se inscreveu nessa semana, com certeza já tá no e-mail aí, então dá uma olhadinha no spam também, que eu vi que teve gente ainda das desistências que não entraram, então dá uma olhadinha, vê se você não recebeu, se não caiu no spam meu e-mail com o convite para a Super League. Outro assunto que eu quero abordar nesse início de podcast é eu até ia falar, ocorreu uma troca, né, esses dias atrás, o nosso querido, glorioso N'Keal Harry foi trocado para o Chicago Bears,
uma escolha de 2024 de 7ª rodada, então a preço de banana ali, que foi escolha de primeira rodada do New England Patriots, e estava aí há 3, se eu não me engano, são 3 anos já nesse limbo, né, que ele nunca conseguiu se firmar, agora ele foi lá pro Chicago Bears. Só comentei isso pra você, se joga a Liga Dynasty, dá uma olhadinha nos seus waivers, se ele estiver disponível, puxa pro seu elenco, não é algo que, o Guilherme falou que o N'Keal Harry vai ter o ano dele esse ano aqui, não. Se ele tá ali disponível, ele tem muita possibilidade de ser o número 2 da equipe do Chicago Bears, com o Justin Fields por lá. Então, hoje é Darnell Mooney, e o segundo quem é? Velus Jones, é o Byron Pringle. Então eu diria que o N'Keal Harry tem uma possibilidade, ele tem características diferentes do Darnell Mooney. Então se ele está disponível nos waivers, pega, deixa no time, deixa paradinho. Depois, se der certo, você me avisa, você me diz, peguei a dica lá no podcast, ele acabou se dando bem aqui, agora ele tá valendo bem mais do que aquele... Ele não valia nada, né? Eu trouxe pro time sem nada, então é só pra não deixar passar se ele estiver nos waivers. E a outra notícia é que o San Francisco 49ers aceitou um pedido do Jimmy Garoppolo para trocas. Então ele está liberado a buscar um outro time via trocas, né? Informação do Adam Schefter agora à tarde. Nessa tarde de quarta-feira, dia 20/7, lembrando, semana que vem, eu acho que eu não falei, né, quando é que vai ser a live, vai ser na terça-feira às 7 horas da noite, tá, a live do Mock Draft, semana que vem, terça-feira, 26/7, às 19 horas, quero todo mundo lá, comentando, curtindo, aproveitando esse Mock Draft aí. Então, falando do Jimmy Garoppolo, a gente espera que sim, ele seja trocado, né, ele não é um grande quarterback, mas ele faz o dele, né, o feijão com arroz. Ele consegue, ele é capaz de fazer. Eu não sei, em um sistema onde não tem um Kyle Shanahan, se isso vai funcionar ou não. Quem hoje, né, agora, logo que saiu a notícia, saiu também os times que estão na bolsa de apostas, quais são os favoritos para fazer uma troca pelo Jimmy Garoppolo. No momento, o favorito é o Cleveland Browns, né, nada mais justo, né, pela situação que se encontra, trocou o Baker Mayfield, não deve contar com o Deshaun Watson na temporada. Eu acho que... saiu uma notícia essa semana que ele poderia ficar de 6 a 8 jogos, de 4 a 8 jogos. Eu acho que ele vai perder a temporada. Não tô contando muito com o Deshaun Watson. Inclusive, hoje eu termino o Early Off-Season Rankings aqui com os tight ends, mas eu já postei também os novos rankings. Então eu já atualizei. Hoje, inclusive, atualizei os rankings Redraft e Ranking Dynasty. Tem lá no site, tem lá no Fantasy Pros, fica a dica aí, entrar no Fantasy Pros, entra lá, escolhe Pick Experts nos rankings, escolhe o Fantasy Futebolista, acha o pessoal do Fantasy BR também, escolhe os dois que você tem o ranking brasileiro, vamos dizer, do Fantasy Pros, com os representantes atuais no Fantasy Pros, quem sabe no futuro a gente tem mais gente. Alô Brasil Fantasy Football, vamos se mexer aí pra o ano que vem a gente ter mais gente aí formando rankings lá no Fantasy Pros. Mas voltando pro Garoppolo, depois dos Browns, a gente tem os Lions, os Texans e depois aí mais à frente Falcons, Seahawks, Steelers, Saints, Buccaneers e Titans, entre os mais... os que estariam mais interessados, né? Quem tá pagando mais são os Browns, logo seguido dos Lions e os Texans seriam os 3 alvos preferidos aí, né? Que estão sendo cogitados. Eu diria que assim, questão de fantasy... ele ir para os Browns melhora a situação de Amari Cooper, melhora a situação do David Njoku, enfim, é melhor ter um Jimmy Garoppolo do que ter um Jacoby Brissett. No caso dos Lions, eu não vejo assim uma melhora na equipe dos Lions trocando o Jared Goff pelo Jimmy Garoppolo. Eu acho que é tu ter tu ter os 6 e tu ter meia dúzia no time, porque não é a resposta. É claro que o Jimmy Garoppolo é mais vencedor, é um cara com a cabeça mais no lugar do que o Jared Goff, né? Um pouco mais, diria que experimentado. Experimentado não, né? Porque o Jared Goff também chegou a Super Bowl, mas um cara mais seguro, de repente, pode ser. E nos Texans, né, a gente tem Davis Mills, que, bom, praticamente... Eu não sei quem é que entende que ele seja um quarterback para NFL, mas se os Texans querem apostar nesse ano, dificilmente eles vão trazer um Jimmy Garoppolo. Falando em fantasy, se ele fosse para os Lions, então não teria tanta mudança para os Texans. Eu também não vejo uma grande evolução com o Jimmy Garoppolo na questão dos jogadores. É claro que Brandon Cooks, por exemplo, iria estar muito melhor com o Jimmy Garoppolo do que provavelmente vai se dar com o Davis Mills, salvo o Davis Mills mudar aí da água para o vinho para essa temporada. Mas chega de enrolação, vamos falar dos tight ends, do top 30
tight ends da off-season, aqueles 30 melhores tight ends que eu ranqueei aqui lá no finalzinho do mês de junho, e hoje a gente encerra essa parte de off-season rankings. Lembrando que aproveita e depois comenta comigo se você concorda com esses rankings aqui e dá uma olhadinha nos rankings atualizados. Não teve tanta mudança a posição de tight end, mas tem um outro jogador aí bem pontual. Bora falar dos tight ends? Acredito que esse podcast vai ser um pouquinho mais curtinho, né? Até porque as outras posições tem muito mais coisa para comentar, né? Mas tight ends é um pouco mais complicado, é uma posição um pouco mais complexa, assim, é a questão do 8 e 80, né? Os jogadores de elite, a gente tem bem eles ali, bem posicionados. Os jogadores ali depois do top 10 ainda tem um bolinho ali de jogadores para quem gosta de streaming, coisa e tal, mas tem top 30 é muito tight end, né? E não tem 30 tight ends interessantes pro Fantasy Football. Mas começando pela posição número 30, um cara que deve crescer dos rankings conforme vai chegando mais próximo da temporada, e a certeza de que o Rob Gronkowski não deve voltar pode fazer ele potencializar sua posição no draft, que é o Cameron Brate, do Tampa Bay Buccaneers, tight end que tá lá há alguns anos já. Ele que não é um jogador ruim, mas que com o Rob Gronkowski ele não tinha espaço. Quem sabe sem o Rob Gronkowski, sem o O.J. Howard também, bem importante, pode ser que ele tenha uma possibilidade interessante nesse ano, principalmente para ser um alvo na red zone para o nosso Tom Brady. Na 29ª posição eu tinha o C.J. Uzomah, do New York Jets. Acho que com a chegada de dois jogadores por lá, o Uzomah e também o Tyler Conklin, se você quer apostar em alguém, eu diria para apostar no Uzomah. É um cara que produziu alguns jogos bem interessantes lá com o Joe Burrow em Cincinnati. Vai ter a disputa com o Conklin, inclusive alguns reports dão que o Conklin vai começar como titular. Eu não sei se o Uzomah também está 100% fisicamente, mas se fosse para apostar num jogador aqui na 29º tight end saindo, isso aqui é jogador que vai estar nos waivers disponíveis, tá? Ninguém vai escolher o Uzomah provavelmente, né? Só se de repente na Super League. Vamos ver semana que vem na nossa live como é que vai sair, como é que vai ficar o ADP dos jogadores. Liga de 16 times é complicado, então a gente não tem muito como saber. Lembrando que na Super League são 6 bancos e 9 jogadores de linha, tirando o kicker e defesa seriam 7 jogadores de linha, então é um bom número de jogadores, sai bastante jogador, são 240 escolhas, então é jogador pra caramba. Na 28ª posição dos tight ends tem o Brevin Jordan do Houston Texans, o cara que vai ter uma oportunidade nessa temporada de mostrar por que ele foi, se eu não me engano, uma escolha de terceira rodada no ano passado. Não tem outro jogador no Houston Texans para competir com ele no momento, então ele tem caminho aberto e ele saiu do college sendo um tight end recebedor. Quem sabe ele possa aí ser uma grata surpresa se esse ataque dos Texans conseguir gerar algum perigo para os adversários. 27ª posição para Jonnu Smith do New England Patriots, ele que até tem um contrato melhor do que o Hunter Henry, mas é um cara que no ano passado sofreu com lesões, não conseguiu se firmar quando jogou, não atuou bem e acabou sendo colocado um pouco de escanteio, e a gente sabe que o Bill Belichick não tem problema nenhum em fazer isso com seus jogadores. Para mim, o Jonnu Smith é um cara que poderia atuar melhor do que o Hunter Henry, pelo menos na questão de durante o jogo, né, ser um recebedor, ser um cara para ajudar na posse de bola da equipe, mas ele não fez isso no ano passado, e nesse ano eu também acho que vai ser bem difícil mesmo. Acho que também é um cara que não deve ser draftado. Por exemplo, se a gente pegar o Cameron Brate, hoje ele está na frente de todos esses jogadores, e também do 26º, né, que é o Adam Trautman, do New Orleans Saints. Por mais que ele tenha uma possibilidade, que ele mostrou em campo que ele teve alguns lapsos, ele acabou se machucando e aí não teve uma sequência. Também com a situação de quarterbacks em New Orleans, tudo se complicou. Nesse ano, com James Winston jogando, pode ser que haja uma possibilidade, ainda mais se não tiver Michael Thomas disponível. Dos reports que estão saindo hoje, que o Michael Thomas sim está liberado para os treinamentos, então a tendência é que o Michael Thomas retome os treinamentos. A gente não sabe em que situação que ele vai voltar, né, depois de 2 anos, mas isso complica para os outros recebedores, né, porque é um alvo que é um jogador que necessita de muitas bolas na sua direção e que vai trabalhar para isso, né, um cara que consegue alimentar, é um elite wide receiver da NFL saudável. E falta o ritmo, né? Agora a gente vai ver como é que vai funcionar. 25ª posição para Austin Hooper, do Tennessee Titans. Ele aí que saiu dos Falcons para ir para os Browns. Teve uma saída que a gente
criou uma expectativa no Hooper, porque ele foi bem lá nos Falcons com o Matt Ryan, mas não deu certo nos Browns e agora vai ter aí uma oportunidade no Tennessee Titans, que quando utilizou o Jonnu Smith, que agora está no New England Patriots, quando utilizou ele bem, deu até uns números interessantes. Quem sabe o Austin Hooper possa retomar e possa ser um cara pra gente usar em streaming nessa temporada. 24ª posição pro cara que ficou lá nos Browns e teve seu contrato renovado, David Njoku. Ele logo na frente do Austin Hooper aqui. Há quem diga que ele terá mais possibilidades, mas enquanto não tiver um quarterback interessante por lá, dificilmente os jogadores de ataque vão ser interessantes. Eu não vejo muito futuro aqui, a não ser de um jogador com teto de streaming. Chegando o Jimmy Garoppolo melhora? Acho que não. Com o Deshaun Watson eu já viria de uma maneira diferente. Mas o David Njoku teve também altos e baixos. É o famoso tight end, né? Um jogo ele destrói, no outro ele some. E eu acredito que isso vai perdurar, pelo menos é o que eu vejo, é o que eu prevejo para ele nessa temporada de 2022. Na posição número 23 está o Gerald Everett do Los Angeles Chargers. Chegou para substituir o nosso querido Jared Cook. Jared Cook, é Jared Cook, né, o nome dele. Pelo amor de Deus, me deu um branco, mas era o Jared Cook, sim. Tight end, veteranaço, se aposentou, se eu não me engano, inclusive da NFL, ou não, vamos ver. Na verdade ele não está em nenhuma equipe, né, mas, ou ele está nos Chargers. Ele segue nos Chargers? Acho que não, ele tinha um contrato de 1 ano só. Vamos ver aqui, Spot Track do Jared Cook. Eu não ouvi nada, na verdade, sobre ele nessa temporada. Vamos ver. A minha internet está querendo me atrapalhar nesse podcast, nesse momento. Ele é free agent, então ele está livre no mercado neste momento. Acredito que ele deva se aposentar, porque ele já tem aí 35 anos. É um jogador já com 14 anos de experiência na NFL. E o Gerald Everett é um cara que é eterna promessa, né? É um cara que começou nos Rams, foi pros Seahawks. Eu tinha expectativa com ele no Seahawks, mas essa expectativa não se solidificou. E agora ele chega nos Chargers, que é um ataque já formado, não necessita do tight end para ser mais uma boca alimentar. Eu acho que está muito bem servido com Keenan Allen, com Mike Williams, com o próprio Austin Ekeler. Acho que o Gerald Everett vai ser também um cara de streaming, um cara para você utilizar dependendo da semana. 22ª posição para o Tyler Higbee, do Los Angeles Rams. Um cara que eu tenho ele na 22ª aqui, mas é um cara que eu evito, tá? A possibilidade sempre tá ali, né? Porque trabalha num ataque muito interessante. Teve jogos espetaculares já na sua carreira, mas é um cara que ele também some, né? Ele some bastante. No ano passado já não estava no hype dele, se concretizou, fico feliz de ter previsto isso, e nesse ano também não espero muita coisa. Então, pra mim, é um cara que passa batido em qualquer draft que eu fizer, o Tyler Higbee. Agora o próximo da lista já não, esse eu já tô de olho nele, eu acho que ele pode ser um dos sleepers. Logo mais devemos ter também sleepers agora em agosto lá no Instagram, e também vai ter podcast falando de sleepers. Mas o Evan Ingram do Jacksonville Jaguars é um nome que surge, porque ele caiu bastante, ele já foi um cara top 5 na posição de tight end, né? Já foi um cara considerado elite, principalmente no seu segundo ano de liga. Ele, no primeiro ano como calouro ele foi muito bem. Foi um ponto fora da curva, inclusive, mas depois ele foi caindo, e ele é um cara recebedor, né? Então, com uma comissão técnica que fez trabalhos bons com tight ends lá na Filadélfia, com Doug Peterson por lá, eu acredito que há uma possibilidade do Evan Ingram retomar pelo menos ali, quem sabe para 2023 a gente está falando ele próximo do top 12, sendo um tight end 1 de uma equipe, claro, ainda trabalhando como streaming, mas melhorando. Por isso eu acho que ele é um sleeper bem interessante aqui, é um cara que pode sim retomar sua carreira, vai ter essa possibilidade, só vai depender dele. E claro que o Trevor Lawrence tenha uma melhor condição para trabalhar sem aquela zona que foi no ano passado com esqueci o nome dele, inclusive, o ex-head coach dos Jaguars, que era head coach de Ohio State. Agora me fugiu, mas foi um projeto totalmente errado por parte dos Jaguars. Entrando no top 20, na posição número 20 eu tenho o Irv Smith Jr. do Minnesota Vikings, que era um grande sleeper na temporada passada, já tá aqui remoendo os jogadores, né? E acabou se machucando, acabou não atuando durante a temporada. Tyler Conklin teve o volume que teria o Irv Smith Jr., então teve um ano interessante até para a posição de streaming, e eu acho que o Irv Smith entra novamente com essa possibilidade de ser um jogador para se utilizar em streaming.
tem aí o Adam Thielen, tem o Justin Jefferson, e eles dois são os alvos principais do Kirk Cousins. Por mais que seja um time que, quando lança bem a bola, o Ward Smith Jr. terá uma limitação de volume, por ser um tight end, né? A depender dele. Muitos falam que ele poderia até jogar como um wide receiver, mais de posse de bola, fazendo essa situação do cara mais físico. Quem sabe nesse ano saudável ele possa mostrar isso pra gente e possa ganhar aí alguns pontinhos interessantes no Fantasy Football. Na 19ª posição eu tenho o Noah Fant do Seattle Seahawks, atualmente no Seattle Seahawks, né? Que com a chegada do Russell Wilson ele poderia voltar de repente a um patamar onde ele tinha sido colocado, né? Outro cara bom recebendo bolas, mas que nunca conseguiu se manter e por mais que tenha tido flashes, ele nunca foi um cara consistente lá nos Broncos. Agora no Seahawks complica um pouco mais, ele segue tendo o seu ex-quarterback como seu lançador, então a gente já sabe o que esperar, né? O problema vai ser de quem ainda tá lá em Seattle, como o DK Metcalf e o Tyler Lockett, mas eles são wide receivers. Falando em tight end, não espero muita coisa também do Noah Fant nessa temporada. É claro que a técnica do jogador, assim, ele é um jogador que tem adjetivos interessantes na posição quando o assunto é fantasy football. Mas nesse momento eu prefiro pregar cautela aqui com o Noah Fant. Na 18ª posição, e um cara que eu já levantei nos meus rankings, pode ir lá conferir lá no Fantasy Pros, é o Hayden Hurst do Cincinnati Bengals. É um cara que eu tô tentando buscar onde eu conseguir. Inclusive, se eu me lembrar, eu não lembro até que jogador que eu falei na semana passada, Scott Fishbowl, mas depois eu vou repassar aqui meu time, como é que ele tá. Ainda faltam 3 rodadas, mas eu repasso aqui com vocês o meu time. Já vou deixar separado aqui. Espero que eu não esqueça até o final do podcast. Mas eu repasso com vocês como está ficando meu elenco lá no Scott Fishbowl. Eu peguei o Hayden Hurst como meu segundo tight end escolhido. A minha expectativa está alta, por mais que são várias bocas para alimentar nesse ataque. Por ser um tight end, é um cara que eu acho que vai estar em campo. Ele já foi também um cara de sleeper, já teve possibilidade lá em Atlanta, atuou melhor como reserva. Aqui ele vai ter novamente a possibilidade de ser um destaque. E o CJ Uzomah em alguns jogos do ano passado pôde se destacar. Quem sabe acertando nesses jogos, a gente conseguindo prever em que jogos que ele vai ter mais volume, a gente possa utilizar ele bem nessa temporada. 17ª posição para Logan Thomas do Washington Football Team. Se não fosse a lesão dele, ele estava de repente até no top 12 aqui do meu ranking, mas tem situações aí que ele ainda provavelmente não vai estar pronto para a primeira semana, e jogador que perde jogos por lesão no Fantasy é um pepino, seu valor acaba caindo bastante. Eu, com questão técnica, confio muito nele, teria ele inclusive como meu tight end principal numa equipe, até porque eu não gosto de pegar tight end cedo. Mas a questão da lesão ainda preocupa um pouco, então a gente tem que ver como é que ele vai evoluir essa questão da lesão. Acho que vale ele ser escolhido como seu segundo tight end, se você quiser ter um reserva, se você não pegou um cara elite da posição, quer trabalhar com 2, quer ter opções, ou também utilizando daquela situação, eu sempre dou essa dica, né, durante os drafts da Liga de Draft, veja quantos jogadores tem na sua Injured Reserve, porque vale muito a pena sair com jogadores que estão, é até estranho falar isso, né, mas jogadores que estão numa PUP list, por exemplo, que vão começar a temporada lesionados, ou que de repente não vão entrar, mas eles já estão com designação no sleeper, ou onde for, como jogador machucado, vai te abrir mais uma possibilidade no elenco até que ele volte. Então é interessante em algumas situações você aproveitar o valor desses jogadores. É melhor tu ter um Logan Thomas na tua Injured Reserve do que, sei lá, ter um jogador que você não vai utilizar no banco, por exemplo, que você com menos valor. Então, jogadores de valor machucados também acabam gerando um valor durante a temporada para você. Isso eu já, diversas vezes eu faço isso. Por exemplo, o DeAndre Hopkins é complicado porque ele está suspenso, né? E normalmente o jogador suspenso não deveria ter designação de Injured Reserve, por mais que há a possibilidade em algumas plataformas de você colocar jogadores suspensos para que eles sejam depositados na IR. Não é legal, mas, por exemplo, Michael Thomas, no ano passado, se não me engano, ele começou com designação de machucado. O AJ Green, um ano anterior,
acabou não jogando, mas enfim, eram valores interessantes no momento do draft. E eu acho que o Logan Thomas pode ser esse cara nessa temporada. Ele e o Robert Tonyan, que eu já vou falar nele. 16ª posição, Hunter Henry, do New England Patriots, um cara que depende do touchdown. E ele fez bastante touchdown no ano passado, até jogos com mais de um touchdown. Mas ele não é um cara de posse de bola. É o protótipo de tight end. É um cara que você vai colocar ele na sua lineup e vai torcer para ele ter um touchdown na partida. Se ele teve um touchdown na partida, ele vai ter pontuação de tight end 1 na semana. Basicamente é isso. E o Hunter Henry de repente, é um dos caras que mais tem teto para touchdowns dentre esses jogadores. Mas como o volume é além no Fantasy Football, a gente não vai ficar esperando que ele tenha touchdown toda semana. Por isso, com menos volume, menos possibilidades, ele cai nos nossos rankings. 15ª posição, um outro cara que pode entrar como machucado na temporada, que é o Robert Tonyan, do Green Bay Packers. Ainda não está 100% da lesão. Há uma possibilidade boa dele jogar nessa temporada e de ser um grande alvo para Aaron Rodgers, como ele foi até se machucar. Mas, assim, não é um cara também que eu estou depositando todas as fichas, até porque todo mundo lembra do que ele fez e todo mundo, sabendo da situação atual de recebedores dos Packers, também pensam da mesma forma. Se eu puder pegar e ele me custando barato, eu vou colocar no meu time como meu segundo tight end e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Se ele se der bem durante a temporada, ele pode ter teto até para jogar num flex, dependendo da semana. 14ª posição para Albert Okwuegbunam, nosso Albert ou Albertão, como eu venho chamando ele ultimamente, do Denver Broncos. Já subi ele nos rankings também. Eu disse para vocês olharem, eu tô dando spoiler aqui. Mas é um outro cara que eu peguei no Scott Fishbowl também. E eu acabei subindo ambos, não porque eu peguei no Scott Fishbowl, até um pouco também porque eu peguei no Scott Fishbowl, porque assim, eu fui em alvos de confiança. Eu preferi um Albert Okwuegbunam do que outros jogadores que agora aqui estão à frente. Eu peguei o Hayden Hurst acima do Logan Thomas, por exemplo, também, que está à frente dele aqui. Mas mesmo mais à frente no draft, eu acabei pegando antes. O Logan Thomas acho que ainda está, inclusive, na board. Mas, voltando, Albert Okwuegbunam, ele tem a possibilidade gigantesca. Eu brinco, né, que ele acordou um belo dia. Ele que é um cara de Springfield. Eu fiz até uma piada com isso aí, sem graça total. Mas, voltando pro Albertão, o que acontece? Ele acordou um belo dia e ele acordou como reserva do Drew Lock no Denver Broncos. Sem muitas aspirações, jogador reserva. Noah Fant foi escolhido para ser um jogador importante na equipe. E aí o dia foi passando e quando ele viu, as notícias davam conta de que um bom quarterback da NFL estava indo lá para Denver, né? Que era o caso do Russell Wilson. E que além disso, ele estava se tornando tight end 1, porque o Noah Fant estava indo lá pro Seattle Seahawks. Então ele acordou como quarterback reserva do Denver Broncos, quarterback reserva do Drew Lock, e foi dormir como o quarterback, o tight end titular do Denver Broncos, com o Russell Wilson de quarterback. Então é uma adição gigantesca para as aspirações do Albertão. E eu vou falar Alberto, daí eu falo Albertão, tá uma coisa linda esse meu português americanizado aqui. E o Albert é o meu alvo favorito nessa temporada, sem dúvidas, pelo valor baixo e pela possibilidade. Porque se não der certo, eu simplesmente paguei pouco. Ele não está sendo bem utilizado, depois de algumas rodadas ele vai para os waivers, eu troco ele, vou fazendo esse rodízio. Daqui a pouco um Adam Troutman começa a destacar, tava lá nos waivers. Então é ótimo fazer streaming na posição de tight end. É mais fácil, inclusive, do que na posição de quarterback. 13ª posição para um dos caras que está com hype lá em cima na indústria do fantasy football, Cole Kmet, do Chicago Bears. Muitos esperam uma evolução do Justin Fields, e acompanhando essa evolução, o Cole Kmet seria um dos caras que se daria bem nessa evolução, além do Darnell Mooney, porque hoje ele seria o segundo melhor alvo do Justin Fields. Claro, chegou na Kill Harry, mas ainda segue sendo o segundo melhor alvo, o Cole Kmet. Ele foi escolhido alto no draft, ele foi escolhido para ser o tight end da franquia. Teve jogos interessantes, mostrou coisas boas, mas precisa mostrar muito mais para ser um quarterback, para a gente poder confiar no fantasy football. 12ª posição para o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers, que
a gente gostou muito do que ele fez ano passado e que nesse ano a gente está bastante receoso pela situação de quarterbacks lá nos Steelers. É um cara que, se não fosse o Kyle Pitts, seria o número 1 do draft ano passado e seria um bom tight end a ser escolhido, mas tinha o Kyle Pitts, tinha o unicórnio, e aí ele acabou não tendo tanta especulação. Mas é um cara que mostrou dentro de campo, foi muito bem na sua primeira temporada na NFL, mas que nessa temporada eu gostaria de estar com ele mais alto, mas eu não consigo. Eu acho que aqui é o teto dele e ele pode ter inclusive caído nos meus rankings atuais. 11ª posição para Mike Gesicki do Miami Dolphins. Deve ser sua última temporada lá nos Dolphins. É o tiro que os Dolphins estão dando, né? Reforçaram muito o seu ataque. Só que a situação de ter muitas bocas para alimentar me preocupa. Porque no ano passado a gente até viu o Mike Gesicki, Jalen Waddle tendo um volume interessante. Mas o Tyreek Hill vai necessitar de um volume muito bom nessa temporada. Vai demandar um volume alto na equipe dos Dolphins. E aí acaba que alguém tem que perder alvos, né? O Jalen Waddle deve perder. O nosso Mike Gesicki também deve perder alvos. Por isso ele está aqui fora do top 10. Entrando no top 10 eu tenho o Dawson Knox do Buffalo Bills. Uma grata surpresa em 2021. Entra para mais uma temporada com Josh Allen, com um time muito parecido, mudou algumas peças ali. Gabriel Davis deve ser o segundo wide receiver do elenco, o Jamison Crowder deve ser o jogador que joga no slot, não tem mais o Cole Beasley por lá, e o Dawson Knox foi um cara que chegou a ter jogos com mais de um touchdown na partida, é um alvo muito interessante na red zone. A gente só tem que ver um único detalhe: o Gabriel Davis, se ele realmente for o wide receiver número 2 da equipe dos Bills, ele vai roubar touchdowns do Dawson Knox, porque é um cara um alvo muito interessante na red zone para o Josh Allen. Então acaba que alguns touchdowns podem ser aí divididos entre ele e o Gabriel Davis. É isso pelo menos que eu estou projetando para essa temporada de 2022. Na 9ª posição, talvez o meu preferido de todos. Eu falei que o Albert O era o meu preferido, mas o meu preferido não é o Albert O, é o Zach Ertz. O Zach Ertz do Arizona Cardinals. Eu sou um cara que está um pouquinho fora da curva com ele. Acho que ele vai bem nessa temporada. Tem gente dizendo que o que ele fez ano passado ele não vai repetir, porque chegou o Marquise Brown e não sei o que. Gente de fora, inclusive, está falando isso. Eu prefiro acreditar no Zach Ertz. Eu acho que ele se tornou um alvo muito importante para o final da temporada do Kyler Murray. E isso vai ser, nessa temporada, utilizado novamente nessas situações. Ele é um cara que vai ser utilizado muito na red zone. Porque Marquise Brown não é um cara que é um grande alvo na red zone. Ele não tem tamanho, ele não tem porte físico para isso. Rondale Moore não tem porte físico para isso. Vamos passar para quem? A gente vai ter que passar pro Zach Ertz. Isso se o James Conner não entrar correndo na red zone adversária. Então eu acredito muito no Zach Ertz, principalmente até o retorno do DeAndre Hopkins. Eu acho que ele vai ser um dos alvos principais dessa equipe. Eu diria que eu colocaria o Zach Ertz hoje, eu acho, como o segundo alvo principal do Kyler Murray, atrás só do Marquise Brown até a volta do DeAndre Hopkins. 8ª posição para Dallas Goedert do Philadelphia Eagles. Spoiler, eu já troquei essa posição aqui também. Zach Ertz está na frente dele. Quem diria? Quem diria que o Zach Ertz ia passar o Dallas Goedert? Mas a chegada do A.J. Brown complicou bastante o Dallas Goedert, que no ano passado se tinha uma expectativa gigantesca. Eu era um cara que eu estava pensando em draftar, não cheguei a draftar ele em nenhum lugar, porque ele acabou tendo mais hype durante a draft season, e eu não consegui pegar ele em nenhum lugar, e eu não fico triste, chateado por causa disso, porque ele começou com o Zach Ertz. Eu esperava que o Zach Ertz fosse trocado antes, inclusive, foi trocado só na sexta, ele jogou até a 6ª rodada pelos Eagles, e aí quando ele saiu a gente pensou, agora o Dallas Goedert vai voar, mas aí o Philadelphia já tinha mudado o seu estilo de jogo, já tinha começado a correr mais com a bola, e o Dallas Goedert acabou se tornando um alvo ali e tal, não teve um grande volume aéreo esse time dos Eagles, e aí nessa temporada eu acredito que vai ter um maior volume aéreo, porém a chegada do A.J. Brown complica bastante o Dallas Goedert, porque o A.J. Brown é um cara que tem um porte físico que vai trabalhar em bolas que até o ano passado iriam para o Dallas Goedert. Isso complica bastante a posição de tight end, e acredito que ele ainda vai permanecer no top 10 ao final da temporada, mas acredito que ele não vai ter um volume suficiente para ser um cara relevante no seu elenco semana sim, semana também. 7ª posição para Dalton Schultz do Dallas Cowboys,
que deve jogar com a franchise tag nessa temporada. Não sei como que vai acontecer. Se ele renovasse com a equipe, quem sabe ele poderia estar até à frente dessa posição de sétimo aqui, porque ele é um cara que foi muito bem no ano passado e a equipe perdeu a Amari Cooper nessa temporada, né? Trocou a Amari Cooper lá para os Browns, trouxe um cara chamado Jalen Tolbert, que a gente tem que ficar de olho. Aí se você, acredito que você não esteja fazendo drafts ainda, mas se você estiver ouvindo mais para frente, em agosto, Jalen Tolbert é um ótimo alvo aí para as rodadas finais, porque ele provavelmente será titular do Dallas Cowboys já na semana 1. Tem que ver a situação do Michael Gallup, e se o Michael Gallup não jogar, o Tolbert pode ser o número 2. Inclusive, mandar um abraço pro André Amaral, lá do Brasil Fantasy Football, que foi o primeiro cara que me falou em Jalen Tolbert, foi ele. E na época eu não tava dando muita bola. Quando eu fiz realmente a pesquisa pro material que foi lá pro Instagram sobre o Jalen Tolbert, eu vi por que ele gostava tanto do jogador. E aí as notícias do Michael Gallup não estar disponível para a temporada, as notícias últimas que ele se destacou nos treinamentos e deve ser o titular, aumentou ainda essa certeza de que ele vai ser um bom jogador na NFL, um jogador importante para o Fantasy. Mas o assunto aqui é o Dalton Schultz. Se ele renovasse, nossa, seria espetacular, mas como ainda há uma possibilidade de holdout, inclusive, do Dalton Schultz, eu prefiro ter o pé no chão aqui. Eu prefiro não agarrar esse Dalton Schultz com todas as minhas forças nesse momento. Mas é um grande jogador. É um cara que, se ele jogar, ele vai estar com certeza figurando aqui o top 7, provavelmente ao final da temporada, quem sabe até mais. Sexta posição para TJ Hawkinson do Detroit Lions, que ainda segue com problemas de lesão. Ele não consegue evoluir por isso, mas o volume ele teve no ano passado. É claro, chegou mais gente, mas... Ok, chegou o DJ Shark, chegou o Jameson Williams, só deve jogar mais à frente na temporada, deve começar fora do time no início do ano. Tem o Jared Goff ainda como seu quarterback, mas eu acho que esse não é o grande problema do Hawkinson. O Hawkinson tem que ficar em campo, e ele em campo, ele pode ser um bom tight end, que no momento eu não confiaria tanto pela essa questão da lesão, simples isso. Se me dissesse que ele estava em campo, que ele estará saudável na temporada, olha, eu acredito que ele seria um alvo interessante para as rodadas de meio de draft. Quinta posição para Darren Waller, entrando no top 5, jogador do Las Vegas Raiders, que é outro cara que sofreu com lesões na temporada passada, foi um monstro uma temporada antes, né, na temporada anterior, e foi simplesmente espetacular, e que agora tem mais um alvo para atrapalhar ele lá, né, que é o Davante Adams. Então, são jogadores de elite da posição, eu diria assim, né, Darren Waller poderia ser um jogador de elite, mas que olha, pode ter o seu volume complicado com a chegada do Davante Adams, e eu também não vejo, eu vejo o valor dele muito alto para o que ele pode de repente gerar nas ligas de fantasy. Então é um cara que, por mais que eu tenha ele alto aqui como o quinto melhor nesse ranking, eu tenho muitas preocupações, na verdade, com o Darren Waller. Bom, acho que tu entendeu por que eu sou muito a favor do streaming de tight ends, né? Eu diria que tem 2 tight ends que eu confio aqui nesses entre os elites aqui. Os outros eu tenho minhas ressalvas. Outro cara que eu tenho ressalva é o George Kittle, quarta posição pro George Kittle do San Francisco 49ers. Outro cara que sofre com lesões e pelo seu jogo físico acaba atrapalhando essa situação também, porque ele se doa muito dentro de campo. Ele é um jogador extremamente trabalhador, vamos dizer assim, dentro das linhas ali de campo, e ele vai para matar ou morrer. E isso acaba, infelizmente, prejudicando a sua saúde e o tirando de jogos. Ele em campo é um cara que sim, tem um teto gigantesco. A gente está falando de top 1 da posição, top 1 semanal. E só que as lesões vêm aumentando, né? E isso acaba complicando um pouco. Mas, questão de talento, ele é um cara extremamente talentoso. Terceira posição eu tenho o Kyle Pitts, muito próximo do George Kittle, mas sem esse problema de lesões, né? Ele que é jogador da Atlanta Falcons, para quem não sabe. Nessa temporada vai ter o Marcus Mariota como um quarterback, então ele perdeu um bom quarterback passador, que saiu para o Indianapolis Colts, que foi o Matt Ryan. Agora chega o Marcus Mariota, que não é um quarterback ruim, mas que vai ter que trabalhar bastante para tornar esse time competitivo. E o Kyle Pitts hoje é o principal alvo desse ataque. É o grande recebedor, é um cara diferenciado, é um cara sensacional. Tem tudo para ser o melhor tight end dos próximos anos na NFL.
mas sem um quarterback interessante, eu também acho que o valor dele é exagerado. A possibilidade dele é alta, mas são muitas bandeirinhas vermelhas aqui nesses 3 jogadores últimos que eu comentei, 4, 5 até 6, entre Kyle Pitts e Dallas Goedert ali, são jogadores que realmente eu vejo problemas que podem atrapalhar sua temporada, porque eles vão ter que ser escolhidos em uma posição boa, mas que pode ser que ele não te dê o volume não, acho que até a questão do volume do Kyle Pitts é interessante, outros jogadores não, mas pro Kyle Pitts ele deve ter um volume muito bom, eu só não sei que tipo de volume que ele vai ser um volume que chega para ele bom, ou se ele vai ter que trabalhar muito para fazer o Marcus Mariota um bom quarterback. Na segunda posição, aqui entrando nos caras que realmente eu acho que são diferenciados, eu tenho o Mark Andrews do Baltimore Ravens, hoje o principal recebedor do Lamar Jackson. Tem muita gente que coloca ele na posição número 1, eu tenho na 2, eu ainda prefiro o Travis Kelce, porque ele também perdeu o Tyreek Hill, né? Então, entre os dois jogadores, Mark Andrews fez uma boa temporada passada, na outra temporada ele não foi tão bem, e isso que ele estava hypado, tá? Ele na última temporada, até uma coisa interessante, porque ele já estava sendo escolhido mais para trás, sem tanto glamour, assim como ele tinha sido escolhido no ano antes. E ele não teve aquele destaque no ano anterior, mas no ano passado sim, no ano passado ele foi o principal alvo, deve ser novamente o principal alvo do Lamar Jackson. E um cara que tem um potencial gigantesco, tanto como posse de bola, como recebendo bolas aí na red zone adversária. E o principal para mim, o número 1, Travis Kelce, começou a secar minha garganta de um jeito aqui. Tô tentando continuar para terminar o podcast sem tomar um golinho d'água, mas não peguei meu copinho d'água hoje aqui, mas tá complicado. Vamos terminar isso aqui. Travis Kelce do Kansas City Chiefs. Perdeu o Tyreek Hill, o Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes sem o jogador. Patrick Mahomes que é o cara que perdeu com essa situação. Mas o cara que ganhou pra mim é o Travis Kelce. Que, ok, tem perdido algum outro jogo por lesão, mas que tem um retrospecto, se olhar o histórico dele, é um cara impecável no Fantasy Football. É o tight end certo, é aquele cara que tu vai escolher mesmo alto e ele vai te dar retorno. Eu sou um cara que eu prefiro, na posição onde ele é escolhido, pegar running back ou wide receiver. Não sou fã de pegar tight end tão alto. No ano passado até peguei em algumas ligas, ele me ajudou bastante, mas eu me sentia fragilizado nas outras posições. Particularmente, tá? É uma questão minha. Cada um faz a estratégia que bem entender. Mas eu sou um cara que não gosta tanto de pegar tight ends alto, eu acho um valor muito alto. Mas a gente tem que destacar que o Travis Kelce é um grande jogador, é o número 1 para mim. E eu acredito que ele vai ter uma ótima temporada em 2022. Vamos repassar o top 30? Começando pelo número 1, Travis Kelce. Na segunda posição, Mark Andrews. Terceira para Kyle Pitts. Quarta, George Kittle. Quinta, Darren Waller. Sexta, TJ Hawkinson. Sétima, Dalton Schultz. Oitava, Dallas Goedert. Nona, Zach Ertz. Décima posição, fechando o top 10, Dawson Knox. 11ª, Mike Gesicki. 12ª, Pat Freiermuth. 13ª, Cole Kmet. 14ª, Albert Okwuegbunam. 15ª, Robert Tonyan. 16ª para Hunter Henry. 17ª, Logan Thomas. 18ª, Hayden Hurst. 19ª, Noah Fant. 20ª, Irv Smith Jr. 21ª, Evan Ingram. 22ª, Tyler Higbee. 23ª, Gerald Everett. 24ª para David Njoku. 25ª, Austin Hooper. 26ª, Adam Troutman. 27ª, Jonnu Smith. 28ª, Brevin Jordan. 29ª, CJ Uzomah. E fechando o nosso top 30 com o Cameron Brate. Falei que ia falar do Scott Fishbowl, então deixa eu achar meu time aqui para falar para vocês como é que... eu vou falar ele inteiro porque eu não lembro até que pique que eu fiz na semana passada. Mas uma coisa engraçada, a gente tá na divisão Gondor e alguém soltou, em vez de On The Clock, né, o OTC, soltou ORC, Orc. E aí começou a folia, né? Porque a gente já tá na divisão do Senhor dos Anéis. E aí agora a gente se tornou Orcs oficialmente. E a divisão tá bem difícil, tá bem interessante. Tá muito complicado mesmo. Eu tô gostando do final do meu draft mais do que do início. Porque eu acho que sim, se separam os adultos das crianças no final dos drafts. Eu acho que é ali que a gente consegue valor. Porque muita gente, por mais que... Eu digo assim, eu sempre falei... Analistas brasileiros, vocês têm que confiar mais na galera do Brasil. Não é porque o cara fala inglês que o cara é melhor do que quem tá aqui, que entende melhor, ou porque ele viveu aquilo tudo. Eu tenho orgulho de dizer que a gente tem muita gente boa aqui no Brasil falando de fantasy football e ajudando bastante a galera do Brasil a crescer no game, a gostar cada vez mais e jogar bem.
por isso eu vejo isso, inclusive, já fiz outros drafts com gente de fora, e o final do draft, cara, é quem tem o melhor conhecimento, quem consegue atacar melhor os valores, e nisso tem muita gente que acaba se perdendo, inclusive lá fora. Mas, e que bom que eles não estão ouvindo porque eles não entendem português, né? Porque eles não vão me ouvir. Mas aqui só tem americano, tem cara que tem inglês no time e tem mexicano também na divisão Gondor aí do Scott Fishbowl 12. Meu time atualmente está o seguinte, né? Eu vou falar na ordem de escolhas. Primeira rodada, Jalen Hurts, na posição número 11. Segunda, eu peguei o Tom Brady. Na terceira, eu fui de Joe Mixon, running back. Na quarta, A.J. Brown, para fechar o stack com o Jalen Hurts. Na quinta, eu fui com o Breece Hall para ter meus 2 running backs titulares e não me preocupar tanto com running backs dali para frente, já que a gente já estava entrando o Breece Hall já é um cara da running back dead zone, mas olhando para os retrospectos dos running backs, os primeiros running backs escolhidos dos drafts, ele tem uma alta possibilidade de se dar bem nessa temporada, e por isso eu achava que na situação onde eu estava pegando ele era o cara mais confiável. Inclusive eu queria pegar o Ezekiel Elliott aqui, mas eu não consegui, ele já tinha saído. Sexta escolha foi o Chris Godwin do Tampa Bay Buccaneers. Pode ser que ele comece machucado a temporada, mas eu queria fechar um stack com o Tom Brady que não fosse com o Russell Gage. Eu não quero saber do Russell Gage, né? Nem eu, nem o Rui Maurício, a gente tá correndo do Russell Gage, porque, pelo amor de Deus, né? Ele já estragou nossa felicidade no passado, ele não vai me estragar a minha aqui, ainda mais no Scott Fishbowl. Então eu preferi ir no Chris Godwin, até pensando em quando ele voltar, que ele sempre, mesmo ele perdendo jogos ano passado, quando ele esteve em campo ele foi muito bem, então eu acho que ele pode retomar quando ele voltar a jogar. Na sétima escolha eu fui de Jerry Jeudy do Denver Broncos, queria ter ido de Courtland Sutton, mas o Sutton saiu e eu acabei dando um voto de confiança aqui pro Jeudy. Acho que o Russell Wilson tem capacidade de ter 2 bons wide receivers no elenco. Na oitava escolha tive que ir de Hunter Renfrow, porque já estavam acabando as opções, e para mim é um cara que, por mais que tenha chegado na Davante Adams, eu tenho falado muito aqui que eu confio nele, eu acho que ele vai ainda ser um alvo de confiança do Derek Carr e vai participar bastante desse ataque. Até tem a questão do Darren Waller não ficar saudável e tudo mais, então confio no Hunter Renfrow aqui. É claro que a posição que eu mais escolhi foi o wide receiver para mim conseguir dar giro se eu precisar. Na nona escolha eu fui de Robert Woods, que os reports dão que Treylon Burks não será o alvo principal do Ryan Tannehill, será o Robert Woods, e o Robert Woods é um cara que já mostrou que pode sim ser um cara interessante, trabalhou muito bem nos Rams, foi bastante interessante por lá e eu acho que pode ser um bom nome aqui para o meu elenco de wide receivers. Na décima posição tive que ir com um running back, porque já estavam esgotando as opções. Eu fui no Cordarrelle Patterson, que nesse ano vai jogar de running back. O ano passado foi apenas wide receiver no Scott Fishbowl. Me complicou um pouquinho, porque eu escolhi ele achando que ele seria running back. E depois que eu vi como é que funcionava a plataforma do My Fantasy League, eu vi que não tinha muita opção. E nesse ano ele tá como running back. E eu coloquei ele pra mim ter uma situação favorável, principalmente na semana de folga, porque depois que eu escolhi o Breece Hall, que eu fui ver que o Joe Mixon e o Breece Hall têm folga na mesma semana, então eu precisaria ter pelo menos um nome interessante ali para equilibrar, e como o Patterson estava sobrando, eu fui nele. Primeira escolha eu fui no Albert Okwuegbunam, meu primeiro tight end, saindo da board, fui deixando sair tight end, tive a possibilidade inclusive de pegar a TJ Hawkinson mais cedo, mas pelas red flags nele, eu preferi deixar passar e ter outros jogadores que estavam, na minha concepção, melhores valores naquela situação, que eu não me lembro se era na oitava, que era quando tinha o Hunter Renfrow, Robert Woods, ou se foi na décima, eu acho que era na volta da oitava, nona escolha. 12ª eu fui com o meu quarterback reserva, porque os outros quarterbacks, eu não tenho confiança de que eles vão jogar durante toda a temporada. E para mim ter um cara reserva quando o Jalen Hurts e o Tom Brady estiverem aí, não estiverem jogando, eu peguei o Marcus Mariota, que eu acho que ele vai ser o quarterback principal dos Falcons. Eu acho que, dados as possibilidades, é o que mais tinha a possibilidade de se manter durante toda a temporada. Eu tinha ali Kenny Pickett, Mitchell Trubisky, Drew Lock, esse tipo de jogador, e eu não queria pegar esse tipo de jogador, até porque, por exemplo, eu peguei Marcus Mariota, o Desmond Ridder pode jogar, beleza, eu ainda posso pegar o Desmond Ridder caso ele ainda esteja disponível, isso se o Atlanta Falcons não trocar pelo Jimmy G, eu acho que não vai acontecer. Na 13ª eu fui de Kenny Golladay,
dados os jogadores naquela posição, era o único que ainda tem possibilidade de ser o wide receiver 1 do seu elenco, então fui tentar buscar esse jogador para, entre aspas, fechar o meu corpo de wide receivers, se eu quiser jogar com 2 running backs e 6 wide receivers. Na sequência, na 14ª, eu fui de Alec Pierce, do Indianapolis Colts. Acho que ele tem uma possibilidade gigantesca de ser o número 2 da equipe. Ele e o Paris Campbell vão disputar essa vaga, e o Paris Campbell não consegue se manter saudável, então o Alec Pierce tem sim essa possibilidade de ser o número 2 do ataque do Matt Ryan. Na 15ª, eu fui de Sammy Watkins, do Green Bay Packers. Quero ainda tentar pegar o Romeo Doubs mais à frente, se ele estiver disponível. Porque, cara, alguns reports dão que ele sim pode ser o número 1 do Aaron Rodgers. E para retomar, ele foi um cara que entrou na NFL com status muito interessante, mas ele se machuca, ele nunca consegue ficar em campo, ele não tem sequência. Se ele tiver sequência com um quarterback como o Aaron Rodgers, eu acho que ele tem uma possibilidade aqui de ser um bom valor no meu elenco. E um outro cara que tem uma boa possibilidade de ser um bom valor foi o cara que eu escolhi na 16ª, que é o Mecole Hardman, do Kansas City Chiefs. Com a saída do Tyreek Hill, ele que chegou para ser o cosplay do Tyreek Hill, foi escolhido, né, naquela situação que o Tyreek Hill podia não jogar na temporada. Quem sabe ele possa ter um volume um pouquinho maior nessa temporada. Tem o Juju Smith-Schuster que chegou, o MVS que chegou. Ok, mas por que não, sabe? Se ele estava ali disponível na 16ª, por que não arriscar? 17ª, eu fui de Hayden Hurst, fui atrás do meu segundo tight end, pra ter queria até pegar o Cameron Brate, mas eu tive que escolher entre Hurst e Brate, e eu preferi ir no Hurst nesse momento. É um cara que eu confio mais, a história do My Guys, né? Um abraço pro Gabriel Mafra, que pedia dica lá, a gente tem o grupo do Brazilian Storm ali, do Scott Fishbowl, pedia a dica, ele só soltava, vai no que tu confia. E indo nessa lógica, claro, né, Hayden Hurst é um cara que eu confio bastante. E na 18ª, na sequência, peguei o Deonta Foreman, voltei para running back, peguei 2 running backs, Deonta Foreman e Samaje Perine, para ter aí mais elenco de running backs, né, agora sim, pensando peguei o Deonta Foreman muito pela situação do Christian McCaffrey. Vai que ele se machuque, ele tem sido de vidro nas últimas temporadas. A princípio, o Deonta Foreman deve ser o backup dele na temporada. E o Samaje Perine é o backup do Joe Mixon, meu running back titular. Eu não poderia deixar ele passar. É um cara que, sem o Joe Mixon, ele entra e ele dá um retorno bom. Então, agora faltam 3 rodadas. Vamos ver o que vai sobrar para mim. Pretendo ir com pelo menos mais um wide receiver. Acho que de repente vou sair com mais um wide receiver, 2 running backs, ou 2 wide receivers, 1 running back. Tudo depende do valor. Agora eu estou tentando buscar o valor, jogadores que sim podem me ajudar aqui nessas rodadas finais. Lembrando que no ano passado eu peguei o Cordarrelle Patterson na 21ª rodada, e ele foi um dos meus melhores jogadores, se não o melhor jogador do elenco. Então, é mais ou menos isso. Eu ia logo acabar, né? Aí eu comecei a falar do Scott Fishbowl e me estendi pra caramba aqui, mas foi legal. Certinho? Não se esqueça, semana que vem tem live, terça-feira, 26/7, às 7 horas da noite, lá no YouTube. Vai ser o podcast da semana em formato de live. Vou estar respondendo o chat durante o mock draft. E é o mock draft da Super League. Então, se você vai jogar a Super League, confere lá que vai ser bem legal, bem interessante esse nosso evento teste de lives lá no YouTube. Certinho? Até a semana que vem, então. Conto com vocês. Um abraço.